E aí, galera do Social Media News, estamos aqui com Paulo Mireu, mago das mídias sociais. Vamos bater um papo aqui com ele, perguntar como está o mercado, como que anda isso daí, principalmente o pessoal que quer entrar na área, tudo mais. Tudo bem, Paulo? Tudo jóia, bom dia para todos. Vamos lá, separei algumas perguntas aqui. Social media é a profissão do momento, né? Quais os fatores, na sua opinião, Paulo, que fazem das mídias sociais uma das ferramentas assim mais promissoras, né, da comunicação moderna? As redes sociais levaram o poder da comunicação e da expressão para o consumidor. O que acontece é que hoje o consumidor tem acesso a uma ferramenta poderosa que potencializa a comunicação e ele pode se expressar e falar para muita gente aquilo que ele gostaria de falar e contar e se expressar e reclamar. Então, hoje as mídias sociais são muito fortes porque elas conseguem representar isso que o consumidor tinha de ansiedade, de expectativa há muito tempo. Entendi. Então, o que antes era um canal praticamente unilateral, hoje as mídias sociais cobrem esse... Exatamente, esse é o grande ponto. Antes a comunicação era unilateral, né? Eu falo, você me escuta. Hoje, na verdade, eu falo para todos. E aí a empresa tem um desafio que é começar a se relacionar e dialogar com essas pessoas, porque não basta apenas ela colocar aí uma propaganda, uma comunicação apenas unilateral de um caminho só. Legal, bacana. No Brasil, existe uma escassez grande desse tipo de profissional, né? Muita gente quer trabalhar com social media, mas não existem tantos cursos especializados. Alguns dizem que aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando nesse tipo de formação desse profissional. Você acha que realmente hoje sobra vaga no mercado e falta pessoal qualificado? Como que tá isso daí? Eu acho que assim, a gente tem um ambiente que são as redes sociais bem heterogêneo, nós temos plataformas distintas, nós temos um ambiente que muda muito, então a gente tem recursos novos sendo lançados, as pessoas se adaptando a esses recursos, novos entrantes participando, então a gente tem um movimento bem mais dinâmico do que a comunicação mais tradicional. E a gente tem então o desafio das empresas e os anunciantes começarem a utilizar as redes sociais em prol dos seus negócios. Claro que isso começa a demandar profissionais e começa a demandar experimentação para entender como as mídias sociais se comportam frente aos seus negócios. Então, sem dúvida, hoje a gente vive um crescimento de empresas querendo trabalhar e entrar em mídias sociais e automaticamente nós temos uma escassez de pessoas especializadas para trabalhar nisso. Claro, a especialização é contínua, temos cursos no Brasil já para isso, mas temos aí um ambiente ainda muito novo, de muita... um ambiente muito complexo ainda, mas isso tem crescido bastante, a gente tem movimentos importantes no Brasil acontecendo para isso melhorar e aumentar também. Entendi. E esses cursos que tem hoje são poucos, mas também não é o suficiente, só uma formação. O profissional dessa área tem que estar sempre atualizado, porque sempre vai sair uma ferramenta, alguma plataforma nova. Hoje não existe mais em mídias sociais um profissional único, especialista apenas em mídias sociais. Nós temos então que entender que nós precisamos de pessoas da área de comunicação, pessoas da área de relações públicas, pessoas formadas em jornalismo, em marketing, em estatística, em computação. Então é mais complexo ainda. Então a formação das pessoas vai talvez direcionar ela para caminhos diferentes dentro de mídias sociais, para ser um analista de mídias sociais, um auditor de métricas de mídias sociais, ou outras áreas aí específicas. Entendi. Então, verdadeira equipe mesmo que você precisa ter, não é só um profissional, dois profissionais. Exatamente, não basta eu apenas saber postar no Facebook e no Twitter que isso resolve. Na verdade, é muito mais complexo que isso se realmente eu quero usar isso para negócio. Entendi. Fale-nos um pouco sobre a ACOPAD, que é a Associação Centro-Oeste Paulista das Agências Digitais. Quais foram os motivos que o levou a fundá-la? Eu sou do interior de São Paulo, né? E no interior a gente tinha ali um ambiente de agências digitais crescendo e partindo até para entregar trabalhos em grandes centros. E eu verifiquei com colegas da mesma área a necessidade de fundar ali junto uma entidade que pudesse representar os nossos interesses e pudesse partilhar de boas práticas em relação a isso. A ACOPAD é uma regional da ABRAD, que é a Associação Brasileira das Agências Digitais,
nós fundamos a Acopad, então, que é essa regional que tem sede em Bauru. Em 2009, na diretoria eu passei a ser o presidente, fui reeleito como presidente agora e tenho assento também na ABRAD para as discussões nacionais. Na ABRAD, agora recentemente, esse ano nós fundamos o Comitê de Mídias Sociais, onde a gente começa nesse semestre a discutir e preparar alguns trabalhos interessantes para entender o mercado. Então já temos vários players desse mercado trabalhando para uma produção de conteúdo que possa começar a discutir de forma mais ampla o mercado de mídias sociais no Brasil. Muito bom, muito bom. E, bom, o futuro, ou seria o presente, né, das redes sociais é mesmo o mobile? Isso é uma afirmação precipitada? Uns dizem que vai acabar essa coisa de usar mídias sociais pelo computador mesmo. Como é que tá isso daí? Eu acho que essa discussão é bem antiga, né? Porque a gente achava que a gente não ia ter mais uma televisão na nossa sala e, na verdade, a gente ia ter um computador. Ou a gente não ia ter mais um computador e ia ter uma TV. Na verdade, a gente percebe que os múltiplos dispositivos são interessantes de acordo com a conveniência que a gente precisa naquele momento. É muito melhor eu assistir TV na minha televisão de 46 polegadas do que numa telinha menor ou assistir no meu computador. Então, eu acredito que nós vamos ter uma ampliação do mercado de mobile, simplesmente porque nós temos necessidade de nos locomovermos e ter acesso a qualquer momento em outros lugares. Mas eu vou sentar muitas vezes no meu computador, no meu notebook, ultrabook, netbook, não importa, e vou usar as redes sociais ali também. Então, teremos, na minha visão, sempre os dois ambientes com dispositivos diferentes. Entendi. Como se fossem as outras mídias, por exemplo, o rádio, quando surgiu a TV, ele teve que dar um jeito de se reinventar e ele continua aí até hoje, mais ou menos por aí. Exatamente, por aí. Eu acho que a gente vai continuar, vamos conviver bastante com essas. Eu tenho um celular e também tenho um tablet. Por que eu não elimino o tablet, né? Então, por que eu não elimino o celular? Por que eu não elimino a televisão? Então eu vou pela comodidade, pela conveniência desses dispositivos em determinados momentos do meu trabalho, da minha vida e tudo mais. Entendi. Muito legal, Paulo. Bom, para finalizar aqui então, gostaria de pedir para você deixar uma dica de quem gosta dessa área, ainda não trabalha com isso, mas acha muito legal. Uma dica para quem quer entrar no mercado assim e também deixar o seu recado aí, falar alguma coisa que a gente não perguntou, fica à vontade de se finalizar essa entrevista aí. Legal, eu acho assim, é importante que quem hoje está estudando ou já é um profissional e pretende se especializar em mídias sociais, começar a conhecer esse mercado e entrar como profissional nesse mercado, primeiro precisa estudar muito, né? Precisa estar muito antenado com todos os recursos das redes sociais, compreender ela com uma visão de quem trabalha com ela e não só aquela visão única do usuário. Eu acho que é assim. E para isso só tem um jeito, você analisar os dados, você analisar as informações que essas redes sociais te propiciam. Então, se eu estou trabalhando com Facebook, eu preciso entender muito de Facebook Insights. Eu preciso entender o reflexo da minha ação. Eu preciso entender que quando eu vou para o Twitter e eu posto alguma mensagem, o que acontece com essa mensagem? Que tipo de mensagem dá mais repercussão? Em que momento? Então, eu preciso começar a estudar os cases que já ocorreram. Sem aquela visão crítica, nossa, teve um case assim e eu achei horrível. Será que deu resultado? Será que foi importante? Como ele se comportou na imprensa? Como é que ele engajou as pessoas para participar? Então eu preciso ter uma visão um pouco mais crítica, menos achismo e estudar bastante, porque eu não posso apenas entender que é só um processo de comunicação. Eu preciso entender de dados, eu preciso entender de planilha, eu preciso entender de informação estatística. Então essa é a minha dica, tem que estudar muito. Legal, e uma mensagem aí então, se você quiser falar alguma coisa só para a gente finalizar sobre o evento, sobre a Dinamize. Estamos aqui no E-mail Marketing Brasil 2012, na edição de Porto Alegre. Tivemos aí uma surpresa muito boa com um evento de casa cheia, lotado, né, sucesso de público, com palestrantes sensacionais e acredito que todos que quiserem participar, vamos fazer o próximo em outubro o EM Brasil no Rio de Janeiro, então ele já se consolida como o maior evento da América Latina de e-mail marketing e social media. Certo, então, muito obrigado pela entrevista. Então a gente se fala hoje, ainda vai ter muita palestra aí, né? Com certeza.
Obrigado.